E aí, pessoal, tô aqui pra falar sobre sorrisos. Na verdade, vocês sabem que eu gosto de aprofundar em traços faciais, e sorriso é algo muito recorrente de dúvidas, e eu acho que é interessante a gente aprofundar nele, porque assim como todos os traços faciais, como eles comunicam muito sobre quem nós somos, as pessoas já têm sensações sobre quem a gente é só olhando pra gente, então entender aí a dinâmica do sorriso é relevante pra gente compreender o que a gente está comunicando, mais simpatia, às vezes uma sensação de talvez mais distanciamento, e pra me ajudar nessa, eu vim aqui chamar, né, um protagonista da semana que recentemente fez um procedimento estético, foi o Arthur, ex-BBB, e ele mudou um pouco o sorriso dele. E eu quero aqui comentar, né, o que aconteceu, né, de uma maneira imagética nessa análise, o que mudou para vocês compreenderem como que sim pode fazer com que a nossa identidade seja bastante alterada. Então, bora falar sobre isso, fica por aqui. Primeiro de tudo, queria que você se inscrevesse no canal, porque já estamos com 500 inscritos, eu quero aumentar para esse tipo de conhecimento chegar para mais e mais pessoas, pra gente inclusive valorizar as nossas características individuais e únicas. E no caso do Arthur, ele tinha um sorriso, gente, que assim, eu assisti o programa inteiro que ele estava, e o sorriso dele era um sorriso que eu admirava muito. Primeiro porque é largo, né, então transmite muita simpatia, eu diria até que é o elemento da beleza dele, de rosto, que mais comunica a conexão com o mundo. E ainda, além de ser largo, né, revelando toda essa simpatia que conquista todo mundo, os dentes são grandes, trazendo até uma certa maturidade, mesmo que contagiante. Não é aquele sorriso muito juvenil, com dentes muito pequenos. Não, é um sorriso que já tem um tamanho de dente bem presente, que já revelava uma certa maturidade. Mas como tinha uma leve presença de gengiva, até pra vocês saberem, quando existe uma leve presença de gengiva quando a pessoa sorri, isso traz um ar até mais de jovialidade, no sentido imagético mesmo. Então assim, a pessoa parece mais brincalhona, moleca. Isso até é engraçado, porque quem fez um procedimento estético parecido foi a Juliette. A Juliette tinha um dente realmente menorzinho, a gente via, né, a presença de gengiva mais aparente no caso dela. Ela aumentou, claro que ela tinha uma intenção ali de talvez sair dessa ideia que todo mundo já conhecia dela como Juliette muito brincalhona, ela começou a fazer muita publicidade, queria trazer mais seriedade pra imagem dela, compreensível, mas a gente vê o Arthur com dentes que já eram grandes, né, diferente da Juliette, que também já tinham essa questão de, mesmo que grande, tinha uma ideia de brincalhão quando a gente olhava pra ele por conta da presença de gengiva quando ele sorria, porque era muito expressivo, né, aparecia até um pouquinho da gengiva, e quando ele tira isso, além do dente ficar muito grande, né, e aí é a questão da proporção, né. Quando a gente aumenta muito uma região, as outras podem ficar muito pequenas e essa ficar como protagonista. Era proporcional, a gente via de uma maneira muito equilibrada todas as áreas do rosto dele, os 3/3, né? Razão, emoção, intuição, olhos, mais ou menos parecido com o nariz, o sorriso até que era um pouco maior, como eu falei, mas também era proporcional. Quando ele aumenta uma área que já era grande, realmente virou o protagonista e trouxe mais maturidade para a imagem dele. E como eu falo que a nossa beleza representa muito a nossa personalidade, para quem acompanhou o Arthur do BBB, ele tinha uma seriedade, uma coisa, né, de se posicionar, mas ele tinha um ar ali também, né, tanto que fez o que fez com a Carla Dias e a gente ainda gostava dele, tinha uma simpatia, então esse sorriso também era um elemento ali que ajudava muito nesse sentido, dessa sensação que a gente tinha dele. E quando ele tira isso, fica mais sério. Que foi o que aconteceu com a Juliette, mas talvez no caso dela, né, por conta do dente já ser menorzinho, ficou ainda proporcional. No caso dele, eu acho que já rolou uma desproporção, que era um sorriso tão bonito que a gente fala, gente, por que mexer? Mas, no caso, é a minha opinião, porque eu sou fã desse sorriso e também conhecia a personalidade dele, achava que estava mais alinhado. Cada um sabe o que faz com a sua imagem, mas é legal até a gente se conhecer antes, porque talvez o Arthur nem sabia, né, do que aquele sorriso anterior dele revelava. Né? E aí já houve o profissional, não tem tanto apego à sua beleza individual e já vai alterando, mas é legal caso você tenha essa vontade de fazer um procedimento estético, que é super normal, inclusive ajuda muita gente a transmitir o que deseja, né? A equilibrar certas regiões. Talvez seja legal se conhecer antes pra ver se faz sentido mesmo, ou se não faz outra coisa que talvez faça mais sentido pra você. Enfim, eu acho que é sempre bom a gente aprofundar. Autoconhecimento é tudo pra gente entender o que a nossa beleza já natural tá comunicando sobre a gente, porque a gente pode sim perder algo que é muito da nossa identidade. E eu sempre falo aqui que pode ser um sorriso, pode ser um nariz, pode ser um olhar. Então vamos ali aprofundar sempre através do visagismo, da consultoria de imagem, e é por isso que eu tô aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande e até a próxima!